Olá, meu caro empresário, sabia que é possível estar pagando mais tributos do que o devido? Então, nesta aula eu vou adentrar em alguns pontos que precisam ser observados e verificados, que podem aí ser o escape por onde esteja, claro, pagando mais tributos do que o devido e, consequentemente, aí menos lucro, menos dinheiro no seu bolso. Importante é dizer desde o início que pagar menos tributos não é o mesmo que sonegar. Afinal, nós estamos aqui falando de pagar menos tributos, porém de uma forma correta e evitar, claro, aí as penalidades por atrasos ou até mesmo valores apurados de forma incorretos. Estamos falando aqui de elisão fiscal. Afinal de contas, o que é elisão fiscal? Nós podemos dizer, aliás, pode-se dizer que é um meio legal cuja ferramenta é o planejamento tributário para se pagar menos tributos. De início, importante saber que o nosso país, que o Brasil, tem uma das maiores taxas de tributação do mundo. Isso leva aos contribuintes a buscar, claro, meios para pagar menos tributos. Mas, afinal de contas, qual é o conceito de tributação, se não um meio que o governo utiliza para arrecadar recursos financeiros para aplicar basicamente nas áreas da saúde, nas áreas da segurança e educação. E sabe-se que o nosso país, todos nós em nosso país, nós pagamos imposto de tudo aquilo que nós consumimos, não é verdade? Tudo aquilo que nós gastamos, seja em qualquer área, seja na área da diversão, seja na área de compra de vestuário, de alimentos. Então nós pagamos imposto de tudo. Diante dessas ponderações iniciais, algumas indagações vêm aqui para despertá-lo para estes fatos. Você paga os tributos da sua empresa de forma correta? E a segunda indagação é: você sabe calcular o tributo que você, empresário, está pagando mensalmente? É importante que você saiba como calcular o tributo que paga mensalmente. Saberá se está pagando de forma correta o valor recolhido aí ao erário. E na minha trajetória, com mais de 30 anos de experiência na área contábil e agora com mais de 10 anos na área da advocacia especializada tributária, sempre busquei aqui deixar o empresário consciente e explicando passo a passo como é que ele calcula o tributo que ele paga mensalmente, porque eu acredito firmemente que o empresário que é consciente, ele é mais educado nessa parte aí tributária e ele começa a entender como é que ele pode fechar as portas, os escapes para pagar menos tributo. Então, diante disso, a primeira dica que eu dou aqui, você empresário deve entender como é feito o cálculo do tributo que você paga mensalmente. Assim, uma vez que você entendeu como é feito o cálculo, agora procure juntamente com a parte tributária verificar anualmente, logo no início do ano, se permanecem as mesmas condições até então que sustentam você está sendo tributado, está pagando os tributos como vem pago, né? Como vem pagando mensalmente. Por exemplo, se a sua empresa com faturamento mensal próximo de 400 mil mês, se é interessante permanecer enquadrado aí no Simples Nacional, que nós sabemos que o faturamento anual é de 4 milhões e 800 mil, portanto, está enquadrado aí no Simples Nacional. Além disso, uma outra dica é: confira o percentual de tributação que você está pagando, que a sua empresa está sujeita ao pagamento mensal. Pode ser que após a análise das demais informações,
você possa descobrir que a forma de tributação presumida seja mais interessante, mais vantajosa, vai pagar menos tributos do que está no Simples Nacional. Agora, eu quero trazer para você algo muito importante, o porquê que você precisa verificar tudo isso. Porque agora você vai entender os benefícios dessa revisão anual da sua tributação. Posso afirmar com segurança, com a revisão da tributação você terá muitos benefícios. O primeiro benefício é a redução de custos. Claro, quando você diminui os valores a pagar de tributos, de certo modo também você está diminuindo o custo, e é claro que há reflexo nos preços dos produtos, nos preços dos serviços que você presta, mais lucro, aumenta mais aí a sua competitividade no mercado. Por outro lado, também nós temos a prevenção de autuações. Claro que nessa revisão tributária você pode descobrir que pagou alguns tributos a maior e deixou de pagar outros. E isso, claro, você fazendo essa revisão, você vai descobrir e corrigir a tempo, certo? Um outro benefício é a competitividade, o aumento da competitividade no mercado aí com seus concorrentes. Claro que se você tem menor custo, é claro que você pode praticar o menor valor de venda dos seus produtos, o menor valor da prestação dos seus serviços, e aí, claro, cliente satisfeito, mais dinheiro no bolso e maior lucro, verdade? O processo, claro, de revisão, ele que gere essa mudança tributária para pagar menos, vamos dizer, tributos, que me refiro com os valores dos concorrentes, né? Claro que se você tem um menor valor de pagamentos de tributos, é claro que isso aí vai refletir positivamente em todos os aspectos. E a revisão tributária, nós percebemos até agora que ela é, de certo modo, revertida em investimentos para o crescimento aí do seu negócio. Também, sem fugir muito ao nosso tema, é importante que você saiba, que você tenha consciência. Você sabia que todas as empresas, elas devem entregar mensalmente ao fisco obrigações acessórias? Então, todas as empresas, elas devem entregar ao fisco as obrigações acessórias, e se não entrega, o fisco já tem seus programas já automatizados para captar essa não informação entregue, e claro, aí a falta dessa entrega de informação vai gerar aí multas altíssimas. Por exemplo, as empresas que trabalham com lucro presumido, as empresas que trabalham com lucro real, as empresas que estão no Simples, elas, caso não entreguem essas declarações mensalmente, estão sujeitas a penalidades. E aí onde entra o papel dos contabilistas, aqueles que estão aí cuidando da sua empresa para que não haja estas penalidades. Então, na prática, o empresário, para pagar menos tributos, ele deverá iniciar com uma revisão dos seus procedimentos em todas as áreas. E aqui eu me refiro seja a área empresarial, quanto à natureza jurídica, a implicação em termos de responsabilidade. Na parte trabalhista, você identificar aí os gargalos, como por exemplo o pagamento de horas extras que poderiam ser evitadas, poderiam também ser evitados adicionais, verificar a jornada de trabalho dos seus empregados, as folgas, verificar se existe algum empregado sem registro, verificar a questão de salários, cargos e tantos outros. Em matéria trabalhista existem muitos meios ali de estar equalizando para, na verdade, otimizar cada vez mais aí o plantel na sua empresa. Portanto,
é importante, então, até esse momento, nós vermos que o planejamento tributário, ele passa por todas as áreas. Passa por todas as áreas. Ou seja, tudo que é importante fazer para que você pague menos tributos passa por este planejamento tributário. E agora é importante dizer para você que essa tarefa de planejar tributariamente para pagar menos tributos vai envolver aí o empresário, o advogado tributarista, vai envolver também um contador que mediante levantamento de informações perante a empresa vai começar o trabalho de revisar, vai simular situação de redução de custos com mercadorias, redução de custos com serviços, redução de custos na área trabalhista e por aí vai. Então, no Brasil, nós temos 3 tipos de tributação. A primeira forma de tributação é o Simples Nacional. Atualmente, a maioria das empresas estão enquadradas dentro deste regime de tributação porque o faturamento anual até 4.800.000 abarca uma grande quantidade de empresas. Eu diria, melhor dizendo, que mais de 90% das empresas brasileiras, elas estão aí enquadradas dentro desse regime. É claro que a regra é o faturamento, mas tem algumas atividades que não podem se enquadrar no Simples Nacional. O segundo regime de tributação é o lucro presumido, que é para as empresas que faturam mais de 4.800.000 reais, ou seja, mais de 4.800.000 reais, mas não ultrapassem 78 milhões ao ano. Portanto, já começa a diminuir aí a quantidade de empresas sujeitas ao lucro presumido pelo faturamento. Também a regra é o faturamento, mas também tem algumas vedações relacionadas às atividades a serem exploradas. E por último, nós temos as empresas do lucro real. As empresas do lucro real, elas são aquelas que podem faturar até 78 milhões. E aqui entra o caso das atividades. Tem algumas atividades que não podem ser lucro presumido, que não podem ser Simples Nacional, e aí, claro, sobra o lucro real. E o lucro real é a forma mais completa de tributação. Portanto, embora faturem até 78 milhões, ainda assim não poderiam se enquadrar, não podem, melhor dizendo, no lucro real. Portanto, afinal, é importante verificar a atividade, o faturamento e buscar o melhor enquadramento possível para a escolha do regime tributário. Agora, eu vou passar a você algumas situações aonde também você deve verificar, onde você deve tentar identificar, equalizar e analisar. Eu me refiro aqui, por exemplo, à tributação em termos de quando você retira o lucro ou dividendos, quando você retira pro labore. Nós sabemos que quando você retira pro labore, existe a tributação, a depender do valor, até imposto de renda. Mas, em regra, é apenas a previdência social, que aí leva um percentual bem significante aí da empresa e também do titular ou do sócio. Já o dividendo, que vamos dizer aqui os lucros, quando você recebe estes lucros, não há tributação. Portanto, é analisar antes o que é mais interessante. Por exemplo, se você tem 2, 3 fontes, por que tirar pro labore em todas? Tira somente uma,
deixa as outras duas, tira somente lucro, ou então tira somente lucro nas três, para que haja aí uma economia tributária. Ok? Então, existem também outros benefícios fiscais. Por exemplo, uma forma de obter esses benefícios é quando o governo ele cria o refis. O Brasil está acostumado com o refis. Nos últimos 5, 6 anos, 6 anos aí de refis aproximadamente, não é verdade? E esses refis, por exemplo, o refis federal, ele traz aí benefício de redução de multa, de juros e também de encargos legais. Isso é importante, porque se você tem dívida tributária, você deve aproveitar então esses benefícios fiscais. Por exemplo, aqui no Distrito Federal, nesse exato momento em que estou gravando este vídeo, o governo sancionou aí uma lei complementar com redução, acreditem, com redução do valor principal. Nunca se viu na história do Distrito Federal, aliás, eu nunca vi isso em outro estado. E o governo ele quer arrecadar, por isso ele trouxe essa previsão nunca vista no ordenamento, que é a redução também do valor principal da dívida, além da redução de juros e multa e correção monetária, com pagamento à vista, maior o desconto, com parcelamento, com a escalonada os descontos. Ok? Então, por assim dizer, como se verificou ao longo desta aula que tratei aqui com vocês, para a revisão tributária é importante buscar mecanismos para pagar tributos. E esse mecanismo, essa ferramenta, é exatamente o planejamento tributário. E dentro desse planejamento tributário, analisar as informações com empregados, cálculo dos encargos trabalhistas, tributos devidos pela venda e prestação de serviços e também entre outros custos que cada empresário, que isso varia de empresário para empresário, tem alguns custos ou despesas que fogem à regra, que é característico de cada tipo de negócio. Então, se você deseja saber mais sobre conteúdo interessante para o seu negócio, eu convido você a assistir aos demais vídeos deste canal. Ok? Eu sou Antônio Gomes e para aqui o Minutos do Direito, trazendo mais informações relevantes para que você seja um empresário consciente e educado, para o fim de cada vez mais aumentar aí as suas vendas, maior lucros e tudo mais.